Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do Voz da Terapia. Estamos aqui, eu, Letícia. Eu, Estela. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que a gente vai ensinar você a se livrar da dependência emocional sem precisar terminar o seu relacionamento. Exatamente, a gente vai mostrar formas e métodos de você continuar nesse relacionamento. Afinal de contas, se você está nesse relacionamento, é porque com certeza você ainda acha que vale a pena, é porque existe, né, Lê, um sentimento aí ainda. Então a gente vai ensinar para vocês que é possível sim continuar nesse relacionamento e se livrar dessa coisa terrível, né, que eu acho que não faz bem para ninguém, se a pessoa, né, principalmente quando ela reconhece que ela é dependente emocional. Então a gente vai estar aí ajudando você a identificar. Com certeza, porque muitas vezes a pessoa tá num relacionamento tóxico por imaturidade de ambas as partes. E não necessariamente porque uma pessoa é ruim e a outra é boa. Claro, existem os relacionamentos abusivos, né? Onde tem uma pessoa ali fazendo abuso psicológico com a outra. A gente não tá falando desses casos, né, Estela? Sim. A gente tá falando em casos de maturidade mesmo, né? Um casal ali que tá com muita briga, muito desentendimento, muito ciúme, sendo tóxico um com o outro, por conta da imaturidade. Mas ambos são pessoas boas e que estão dispostas, né, a construir um relacionamento saudável. E aí, como que a gente faz, né? Nesse caso. É verdade. Não, e no fim, né, Lê, é engraçado, assim, eu até ri por causa disso, que eu pensei numa coisa aqui. São duas crianças brigando, né? Porque se você for pensar, os dois estão imaturos, né? Então são duas crianças ali feridas que no final das contas não resolveram, né, as suas feridas, os seus traumas, e tá cada um ali lutando, né? Parece que em um campo de guerra um com o outro, para prevalecer as suas vontades. E no final das contas, estão esquecendo que precisam ser dois adultos para entender ali o relacionamento e fazer com que ele fique melhor, né, Lê? Com certeza, né? Não é você contra o seu parceiro, é vocês dois contra os conflitos, né? Sim. Vocês juntos têm que vencer as dificuldades. Mas o que acontece nesses relacionamentos tóxicos é que fica um brigando com o outro, não entende que é os dois juntos contra o problema, Sim. né? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês, porque a dependência emocional, ela acaba acontecendo quando tem muitos ciúmes pelo outro e você acaba se esquecendo de você mesma, da sua individualidade, porque você quer tomar conta do outro. E quando você quer tomar conta do outro, dominar ele, você acaba esquecendo de você mesma. Então é ruim pro outro e pra você também. Né? E o que é a dependência emocional, né? Justamente essa insegurança, né? A pessoa tá tão insegura que ela acha que controlando o outro, os passos do outro, com quem o outro anda, com quem o outro conversa, onde ele vai, ela vai evitar que esse relacionamento fracasse, vai evitar que ele largue ela. Essa dependência, na verdade, é uma enorme carência, né, que a pessoa traz com ela, uma enorme insegurança, e ela precisa do outro para fazer ela feliz, né? Só que no final das contas, ninguém tem esse poder de fazer o outro feliz, né? Não. Cada um traz ali a sua carga emocional e cada um tem que resolver ela, né? A gente pode temporariamente satisfazer, né, alguma emoção do outro, mas fazer o outro feliz ninguém consegue. Então essa dependência emocional, que é essa insegurança, essa necessidade de que o outro te dê aquele valor que você queira, né? Que te reconheça, que te trate bem. Essas necessidades que a gente, na verdade, todo mundo tem, né? Só que às vezes é excessiva, né? Que você coloca essa carga no outro, achando que o outro vai resolver essa questão para você. Só que no final das contas você tem que avaliar, né? Até que ponto essa dependência do outro tá te prejudicando. Porque muitas vezes você não tá dependente nem do outro, é do relacionamento, né? Você tem medo de ficar sozinha, tem medo de perder o que vocês têm juntos, e às vezes você nem ama mais o outro, né? Às vezes é aquela coisa, eu te odeio, mas não me largue, né? Sim, é a segurança, né? Suposta segurança, né? Sim. Que o relacionamento traz. Porque, como a Estela disse, dessa necessidade, né? De você sentir que o outro te valoriza, que o outro te reconhece. Quando você não se valoriza, quando você não conhece o seu valor, você acha que só o outro é capaz de te mostrar isso. E aí você coloca
toda a sua confiança em cima da outra pessoa. E é aí que vira uma dependência emocional. É claro que em todo relacionamento a gente quer ser valorizado, Sim. quer ser amado. Quem aguenta um relacionamento onde o outro não demonstra o valor que você tem? Mas o outro demonstra o seu valor quando você sabe o seu valor. Sim. Você não precisa que o outro te mostre qual é o seu valor, porque você já se conhece. É como se fosse um bônus, né? Ah, legal, o outro me valoriza, mas eu também me valorizo. Eu já sei o meu valor. E aí a gente tem comportamentos, né, que vão acontecendo ali no relacionamento onde há dependência emocional. Por exemplo, a perca da individualidade, né? Então, assim, eu tenho tanto medo de perder o outro, eu tenho tanta insegurança que eu não permito que o outro tenha um tempo com os amigos dele. E, consequentemente, o outro não permite que eu tenha um tempo com as minhas amigas. E aí, ambos ficam ali grudados um com o outro, aí começa a se desconectar da família, dos amigos. Por quê? Eu não posso deixar o outro longe de mim e o outro não me deixa longe dele. E aí, ninguém tem sua individualidade, né? E vira aquela briga, né? Aquela disputa, né? Você não faz, eu também não posso fazer, você me controla, eu também vou te controlar. Isso. A pessoa vira o espelho do outro, né? Então, o que você dá pra ela, te devolve. Fica aquele jogo, né? De quem ofende mais, de quem manda mais, de quem controla mais o outro. E o que acontece também, Lê, um ponto interessante que eu estava pensando aqui, que a partir do momento que você cria essa dependência emocional no outro, você também sobrecarga ele emocionalmente. Sim. E essa sobrecarga deixa às vezes a pessoa tão estressada, né, tão sobrecarregada, que o que ele passa a fazer? Ele passa a abusar disso, né? Então ele acha tipo assim, é como se você estivesse devendo alguma coisa para ele. Então ele começa a querer também exigir, te cobrar coisas e cada vez mais. E no medo de você perder esse relacionamento, o que você faz? Você passa a dar mais e fazer mais. E aí também você fica sobrecarregada, né? Então assim, começa a ter esse desequilíbrio, né? Sim. Então um começa a querer controlar o outro e é onde você falou, a pessoa perde a individualidade dela, né? Sim, a pessoa passa a achar que para ela ser amada, ela tem que fazer tudo pelo outro. E aí começa a virar uma escravidão. Sim. Né? Onde o outro só cobra de mim o tempo todo, nada que eu faço tá bom, é só crítica, porque, como a Estela disse, o outro tá sobrecarregado, então ele passa a entrar nesse papel de uma pessoa crítica, que não reconhece seu valor, porque ela tá cansada, tá exausta. Né? O relacionamento fica exausto, então ambas as partes estão exaustas, né? Desgastadas, isso. Então você passa a achar que para você continuar naquele relacionamento, para o outro não terminar com você, você tem que fazer tudo por eles. E assim, o que a gente precisa fazer, né, Lê, pra gente sair desse ciclo de dependência emocional? O primeiro passo parece simples, mas não é. É que é reconhecer que você é um dependente emocional. Parece fácil, né, a gente admitir isso, mas não é. Às vezes a gente vai levando aquilo no automático, né, e você acha que tá normal, você acha que tem razão, né? Porque afinal de contas ele te dá motivos, né? A gente sempre usa essa máxima. Mas na realidade, o reconhecimento é o primeiro passo para você começar a tratar esse problema que é a dependência emocional. Por que eu falo começar a tratar? Porque não é uma coisa que você vai fazer magicamente. Não. Ah, eu tô assistindo essa live, nesse vídeo, eu entendi, pronto, agora um processo. Eu já estou curada. É um processo, e é um processo lento, mas que é preciso ser feito diariamente. E como que você vai reconhecer que você é um dependente emocional? Analisando, né, Lê? Os seus padrões emocionais, analisando a sua própria história, vendo quais são os gatilhos, o que te desperta. Em qual determinada situação eu agi de tal forma, o que isso quer me dizer de alguma coisa que ficou lá para trás, né, de repente na sua própria história, ou às vezes você também foi criada, né, dentro ali da sua família, dentro dos seus cuidadores, dentro dos seus próprios pais, e um deles era dependente emocional, ou também houve um abandono ali, né, emocional, um dos dois foi embora. Tem também a história com a nossa mãe, né, que muitas das vezes essa independência, né, que chegou em um determinado momento da vida, na nossa infância, que é obviamente as mães vai cortar, né, certos laços ali para você criar uma independência. Porém, se isso foi feito de maneira brusca, não foi feito assim com um certo cuidado, você talvez emocionalmente enquanto criança não estava preparado, tudo isso te causou
um trauma, te causou uma ferida. Então, o que acontece? Enquanto adulta, você vai buscar alguém que vai suprir essa falta, essa necessidade, né? Essa ausência aí que faltou da mãe, né, Lê? E depois que você identificar, né, que você é um dependente emocional, admitir isso, né, Estela? Tem algumas coisas que você pode fazer para começar a sair desse ciclo, né? Começando por você priorizar momentos com você mesma, começar a criar pequenas rotinas consigo mesma e valorizar esses momentos sozinhas. Coisas assim, básicas, né? Às vezes ir num cinema sozinha, assistir um filme, às vezes até em casa mesmo, né? Ter um momento ali de ligar a televisão e ficar ali com você mesma e se sentir bem assim. Fazer alguma comidinha gostosa só pra você sozinha. Ir no shopping, olhar umas lojas, ir no supermercado sozinha. Sabe coisas que você não consegue fazer sozinha? Que você tem muita dificuldade, que se falar assim, nossa, você vai ter que ir sozinha, você já fala, meu Deus, alguém tem que ir comigo. Essa coisa que é tão difícil você fazer sozinha, se esforça para fazer sozinha. Você vai ver que a primeira vez, né? Exatamente, e a primeira vez que a pessoa for sozinha, ela vai sentir uma libertação, por mais difícil que seja. É igual o primeiro não. Nossa, né, tirou a palavra. Aí, eu acho que a gente pensou juntas. Por isso também é importante você aprender a dizer não. É doído, é sofrido, mas é necessário. É importante. Né? Libertador, né? Libertador. E assim como depois do primeiro não, os outros ficam mais fáceis, depois da primeira vez saindo sozinha, fazendo algo sozinha, vai ficando mais fácil. Sim. E você vai aprendendo a ficar bem consigo mesmo, né? E outra coisa, Estela, que eu tenho pensado muito, como as mulheres estão perdendo os momentos com outras mulheres e como que isso é importante para nossa feminilidade. Sim. Uma saída com uma amiga, né, para você bater papo, tomar um café. Como isso é importante para as mulheres. E quantas mulheres não ficam o dia todo sozinhas dentro de casa? Não tem ninguém para conversar. Desse apoio emocional, né? Porque no final das contas não se sinta sozinha, né? Com relação a ser uma dependente emocional, porque são muitas mulheres, né? E às vezes esse encontro, né? Essa comunidade que falta, né? Essa conexão, né? Com outras mulheres. Isso também é terapia, né? A gente tem mania de achar que terapia é você sentar num divã, né? E falar. Não, às vezes essa coisa diária, né? De você se expressar ali de uma pessoa, obviamente, né? Que você confia. Você não vai sair falando para qualquer pessoa coisas tão íntimas, mas às vezes conversando com a outra amiga pode te dar essa luz, esse despertar de que você está se excedendo, se doando demais para esse relacionamento de forma negativa, né? Porque não que seja ruim você se doar para as pessoas, mas às vezes quando você está assim passando por cima de si mesmo, então, né? Já não é tão bom. E aí você conversa, né, com essas amigas, aí você se identifica ali, né, pela própria história dela, e você já não se sente tão sozinha. E aí vocês começam a compartilhar e daí a pouco ali você descobre, nossa, eu tenho realmente esse problema. E nessa conversa, uma vai ajudando a outra até a se curar, né, Lê? Sim, e além dessas conversas que são muito importantes, conversas leves também. Coisa de mulher, né? De sentar, conversar, coisa de mulher. Rir um pouco, fazer um programinha diferente, como que isso é importante. E às vezes, pelo fato da mulher proibir o homem de ter um momento com os amigos dele, ela acaba também achando que ela não pode ter um momento com os amigos dela. Ela própria se limita a isso. Ela própria se limita. E, gente, é muito importante, né? Ninguém vai trair por sair com os amigos. Até porque se a pessoa tiver que trair ou não, isso é questão de caráter, independente do lugar. Independente, pode ser no trabalho, pode ser indo na padaria. Pode ser até dentro da sua própria casa e você às vezes nem sabe, né? E existem diversos tipos de traições, né? Não é só, né, entre homem e mulher ali, porque eu acho que a mulher também se sente traída, né? Quando ela de alguma maneira é negligenciada, abandonada, né? Nas suas próprias necessidades, né? Porque às vezes o outro não tá nem enxergando, mas a gente acaba bloqueando também isso, né? Com essa sobrecarga emocional, porque ninguém consegue, né, Lê, suportar muito isso, né? Porque algumas coisas você até consegue, né? Tipo assim, um parceiro, né, consegue até relevar, mas quando aquilo vai se tornando uma carga tão grande, né? O outro acaba não, né, dando conta, né? Sim, e aí a gente entra no ponto, né?
a gente não tem controle da fidelidade do outro, né? Como eu disse, qualquer lugar a pessoa pode trair se ela quiser. Então, isso entra em outro passo que você precisa fazer. Você precisa começar a mudar a sua mentalidade, entendendo que você não tem controle sobre a outra pessoa e que você tem valor suficiente para a pessoa te valorizar simplesmente por quem você é e não porque você está controlando ela. Não porque você tá igual uma mãe ali proibindo ela de tudo. Que chato é, né? Você pensar que um homem só é fiel a você porque você tá ali em cima dele, sufocando ele. Não é muito mais legal quando ele é fiel a você simplesmente porque reconhece o seu valor? Né? E você já percebeu que como que as mulheres que são mais assim, mais empoderadas, mas no sentido assim, de que elas se amam, elas sabem o seu valor e ao mesmo tempo que elas se doam pro outro, elas também cuidam de si. Essas não são mais valorizadas? Sim, porque elas entenderam, né, o seu próprio valor. Se a gente fosse um pouco mais... não que seja ruim ser emocional, né, emotivo, né, no caso. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser mais racional, né? Eu acho que se a gente for pensar assim... A gente não nasceu colado com ninguém, né? A gente veio sozinho, vai embora sozinho. Do mesmo jeito que a gente, né, mesmo sendo insuportável perder pessoas muito mais próximas, a gente vai ter que dar conta. Por que é que eu não vou dar conta de perder o outro, né? E principalmente se o outro nem tá me fazendo bem. Então, assim, às vezes a gente tem esse medo todo, né? Se eu perder esse relacionamento... Eu não sei como que eu vou viver, como que eu vou fazer, e dar conta, né? No final das contas, a gente sempre tem que dar conta, não tem jeito, né? Porque se o outro quiser ir embora, não tem nada que eu faça. E isso é importante de entender, que independente se você tá ali controlando o outro, privando ele, isso não vai impedir dele ir embora. Sim. Se em algum momento ele decidir ir embora, você não tem capacidade de segurar. Então também é importante entender que você não tem esse controle. É em vão. E é engraçado, né? Quanto mais livre você deixa, mais a pessoa quer ficar. Porque a liberdade é uma coisa muito boa, né? Ninguém quer viver numa prisão, né? Algemado, controlado ali, rastreado, né? E outra coisa, né, Lê? Eu vejo isso assim, em tantos assim, casais conhecidos da gente mesmo, né? Às vezes a pessoa tá ali diariamente junto com a outra, mas tem senhas nas contas, cada um tem sua conta bancária, seu telefone tem senha, então o que adianta, entendeu? Então será que se você não deixar livre, até para você saber quem que é o outro, se vale a pena você continuar ali realmente investindo, né, nessa relação. Mas a gente acha que essas formas aí você vai controlar alguém e na verdade você tá só se descontrolando, né? Porque você tá perdendo completamente o controle da sua própria vida, da sua individualidade, né? Que é algo tão importante, que a gente já falou, de estar ali encontrando com as amigas. Mas se eu proíbo ele com os amigos, obviamente ele vai se achar no direito de proibir também eu te encontrar com minhas amigas. E no fim, muito mais solitário a gente fica, né? Porque a gente não tem com quem compartilhar as nossas dores, as nossas dúvidas, né? Com quem dividir o que a gente está passando. Sim. Então, e mais risco de perder a pessoa corre. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho muito medo de perder o outro. Mas você precisa entender que com esses comportamentos, você tem um risco muito maior de perder. Porque eu não quero ficar perto de uma pessoa que me limita, que tira minha liberdade. Acaba que não te apoia no seu sonho, não me apoia. Eu não quero ficar com uma pessoa assim. Então, em um momento ou outro, eu vou arranjar uma oportunidade de ir embora. Quando você deixa o outro ser quem ele é, ter a liberdade dele e apoia o outro na felicidade própria dele, o outro quer ficar perto de você. Porque você tá somando, né? Você não tá dividindo. E é engraçado, porque às vezes você acha que você tá com o outro. O outro realmente tá aí com você. Só que no final das contas ele já foi embora há muito tempo. Emocionalmente ele já foi embora. Ele está acomodado nesse relacionamento. Porque às vezes tá cômodo, né? Imagina, você cuida, faz tudo, às vezes paga conta, resolve todos os problemas, tá ali presente o tempo todo. Uma mãezoca, né, Lê? E acostumou com o relacionamento também, né? Só tem isso mesmo, então fica com isso mesmo. Vai ficando. Mas a pessoa não tá presente, não tem mais momentos bons um com o outro, não tem saídas legais, conversas legais. Às vezes quando para pra conversar é só pra brigar. Sim. E é engraçado que, né, que às vezes a pessoa fala até assim, a gente conversa mais às vezes por mensagem, pelo telefone que pessoalmente. Gente, mas por mensagem, por WhatsApp, todo mundo mente, né? Quer dizer, é pessoalmente que você conhece o outro, que você vê se o outro tá mentindo, tá falando a verdade. E se vocês não tá juntos ali, né? Se
conectando e reconectando, porque é diário, né? Não é porque você tá convivendo com a pessoa ali há tantos anos que, né, a gente tá sempre se conhecendo e conhecendo o outro. Se você não tem isso, quer dizer, que tipo de relacionamento é esse que você tá vivendo? Com certeza. E uma coisa que eu fiz, Estela, que me ajudou muito a mudar minha mentalidade, porque, gente, aqui a gente também já foi sofrida, tá? A gente já Tem foi. história. Tem história por aqui. E uma coisa que me ajudou a mudar a minha mentalidade foi escrever afirmações positivas sobre mim. Então, eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Eu comecei a todos os dias de manhã escrever: eu sou segura comigo mesma. Eu me amo, né? Eu me perdoo. Eu sou grata por quem eu sou. Eu escrevia também 3 características minhas, 3 qualidades. Eu escrevia todo dia de manhã. Isso é psicologia positiva. Sim. É você fazer o seu cérebro conhecer algo novo. Ele ainda não conhece você como uma pessoa segura, mas você vai começar a mostrar isso pra ele através da escrita. Então, assim, pode parecer algo bobo, mas quando você vai entrando em contato com coisas boas de si mesma todos os dias, o seu cérebro começa a acreditar naquilo e vai mudando a sua mentalidade aos poucos. Nossa, se eu pudesse assim contar pro mundo tanto que as afirmações positivas mudou minha vida. É um treinamento, né, que você vai fazendo, né? E é uma coisa assim muito importante, né, que eu até ouvi, né, um tempo atrás de um palestrante falando sobre mude a cada pensamento negativo, coloque um positivo. A cada sentimento ruim, coloque um sentimento bom. Porque, na verdade, a gente está numa guerra, né, com a nossa mente, né? E muitos, né, pensamentos ali atormentando a gente. Então, assim, às vezes a gente tem que ser, né, nosso bom conselheiro. E veio, né, às vezes vem, você não tem controle sobre isso, um pensamento ruim, logo coloca um bom. Não vai alimentando aquele pensamento ruim, porque isso não vai ter fim, né? Você vai passar o dia inteiro, não vai nem dormir, né? Vai ficar ali só pensando coisas negativas. E aí você começa a pensar coisas boas de si mesmo, né? E você vai descobrindo o seu valor. E é igual a Lê falou, a gente anotar, né? Anotar no seu caderno ali as suas qualidades, tudo de bom que você traz, né? Porque tem muitos dons, tem muitas qualidades, e que às vezes ficou apagado porque você estava tão focada no outro, né? Tão focada em que o outro suprisse as suas faltas, né? As suas necessidades, que você esqueceu do seu próprio valor, né? E isso é tão importante, né, Lê? Trabalhar autoestima, amor próprio, e tudo de uma forma positiva, né? De reconhecer o seu valor, de reconhecer as suas qualidades, né? Ver que você tem muito a dar, muito a oferecer. Tem tanta gente, né, Lê, precisando às vezes, de ser ouvida, de ser ajudada. E às vezes a gente perde tanto tempo ali olhando só para nossa própria dor, para o nosso próprio sofrimento. E é obviamente que todos temos, né, dores e sofrimentos, mas às vezes a gente está tão focado nisso que a gente esquece de olhar em volta e esquece de se ajudar. E quando você ajuda o outro, você meio que se ajuda, né? E muitas vezes olhar para o que está em volta significa olhar para o seu parceiro. Às vezes significa ouvir o seu parceiro. Mas isso é para outro tema. Senão a gente vai ficar aqui. Né? Porque também tem a questão de que o seu amor próprio não pode te fazer se tornar uma pessoa egoísta, que acha que é melhor que o outro, porque isso não é amor próprio. Isso é arrogância, né? Narcisismo, né? Qualquer coisa menos, né? Amor próprio, né? E com certeza. Enfim, autoestima, né? E o que eu proponho para vocês, então, ao final desse vídeo, é ter o seu caderninho para todo dia escrever 3 coisas que você gosta em você, que você acha que foi legal, que você fez pelo outro no seu dia. Tá ali escrevendo. Às vezes no começo não vai ser fácil, mas insiste nisso, porque eu acho que da mesma forma que mudou não só a minha vida e a vida da Estela, isso é um conhecimento que a gente aprendeu com pessoas que mudaram a vida de milhares de pessoas. Né? Então, que a gente concretamente viu o resultado. E nenhuma de nós precisa, né? A gente teve que largar o relacionamento por isso. Não. Então a gente é prova de que é possível sair desse lugar de dependente emocional. E observa uma coisa, Lê, só fazendo aí, né, como fala, abrindo parênteses aí, né? Que às vezes a dependência emocional nem sempre é só do parceiro. Então, assim, a gente tem que observar as dependências que a gente está tendo na vida, né? Porque isso aí pode estar, às vezes não é do parceiro, mas são outras dependências que a gente tem e pode estar prejudicando o nosso relacionamento. Porque você está colocando
essa pessoa que você é dependente acima do seu relacionamento, acima do seu parceiro. Então é observando mesmo, né? O primeiro passo é esse mesmo, é observar e fazer igual a Lê falou. A gente tem que estar sempre anotando, né, seus pontos positivos, suas qualidades, as coisas boas que tem no relacionamento, né? É uma prática mesmo, né? Uma prática para você começar a se enxergar, a se conhecer. E aí, quando você se ouve, você aprende a ouvir o outro. Quando você se reconhece, você reconhece o outro. E aí, volta a ter um relacionamento saudável. Esse é o ciclo. E aí, vocês gostaram do vídeo? Conseguiram, né, aprender com o que a gente falou? Se sim, deixe, né, a sua curtida, o seu comentário. Coloquem aí também coisas que a gente pode conversar, né? Temas que a gente pode estar falando sobre, que a gente vai estar aí juntas para conseguir viver um relacionamento melhor, né? Sim, que é o objetivo maior, né? Sim.